Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiaraGilCast. Lembrando que sempre na terça e na quinta-feira às 19 horas tem um novo episódio para você que é empreendedor, para você que é empresário, para você que está pensando em abrir um negócio e para estar conhecendo negócios aqui da nossa região. Eu tenho a honra mesmo, né, de estar apresentando meu convidado, o advogado, o doutor Odair. Seja bem-vindo, Odair. Ô, Noel, o prazer é todo meu, cara, satisfação muito grande estar aqui contigo. Já digo assim, a gente já se tornou amigo, né? Então, fico muito elogiado por o convite e estar aqui contigo e pra gente fazer esse bate-papo aí. Aí, legal. O Odair é um cara o Odair e a Monique, né? O Sim. casal em si eram clientes e hoje se tornou amigos, né? De conversa assim, até de confidentes, né? Até um pouco de, cara, sabe que de tão gostosa que se tornou essa amizade. E pensando um pouquinho no Odair, a gente puxa para entender um pouquinho por que será o Odair e o Noel somos amigos, e a gente vai ver tem muita coisa em comum. Questão de mentalidade, de vamos lá, de fazer a coisa acontecer. Odair, conta um pouquinho, aí eu vou pedir licença para ti, não te chamar de doutor, posso? Sim, com certeza, com certeza. A gente já tem essa amizade, essa Amizade. liberdade, com É certeza. isso. Odair, conta um pouquinho a tua história tipo, né, a sua formação, como é que foi? Então, eu vou voltar um pouquinho antes da formação, né? Eu sou gaúcho, né? Lá da cidade de Soledade, Rio Grande do Sul, né? Eu vim para Santa Catarina exatamente no ano de 2011, né? Foi onde que eu vim para estudar, para fazer a faculdade de Direito, a qual eu sou formado, né? Pela Univale aqui de Balneário Camboriú, onde eu residi, que eu vim, né? De Soledade para cá, vim sozinho, deixei minha mãe e 2 irmãos lá no Rio Grande do Sul, né? O qual eu sou o irmão mais novo, né? E eu vim embora então com esse sonho, né, de um dia me tornar advogado, né, de como diz a gente estava conversando aqui, mudar a minha sorte, né? Não, na verdade não existe sorte, né? A gente começa a plantar, né? Então eu me formei em 2017 pela Universidade Univale aqui de Balneário Camboriú. Me tornei advogado, fiz a prova somente em 2022, né? Porque daí eu fiquei estudando para concurso, e tudo mais, que eu também tinha uma meta talvez de ser ali, seguir a carreira militar, né, de polícia, mas enfim, daí eu optei por ser advogado, que também foi um dos meus grandes sonhos. E hoje sou bem realizado a isso. Hoje sou casado, né, com a Monique, eu digo assim, o amor da minha vida, uma mulher fantástica que a gente já está desde 2014 junto, então a gente já está aí batendo 11 anos junto, né. E hoje sou advogado, sou assessor jurídico no Poder Legislativo do município de Itapema, né? Da vereadora Lolita ali, né? Então, e é isso, né? Essa é a minha trajetória, assim, para não. Claro, tinha bem mais coisa, mas para a gente ser mais sucinto, né? Show de bola. Tá? E aí, uma das coisas que eu vejo bastante do Odair, daí o Odair sério, o Odair, né? A gente acompanha nas redes sociais, joga futebol, e daí faz natação, Faço tênis, vôlei, tênis, stand-up. isso, é stand-up, e aí eu vi agora no tênis também, e aí eu fiquei pensando, cara, e corrida também, tu corre também, e daí fiquei pensando assim, cara, esse cara se desenrola um monte, né, cara, conta um pouquinho disso relacionado à saúde mental, que querendo ou não, isso te traz força. Então, Noel, eu tenho uma frase comigo. Se você não tira um tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que tirar quando você ficar velho. E eu hoje, cara, eu uso a minha saúde mental, né, esportes, né, que eu digo assim, o esporte hoje ele é minha vida, né, ele mudou a minha vida. Até para a questão, cara, melhorou meu casamento, melhorou meus rendimentos como profissional, minha questão financeira. Porque eu acho que quando você tá bem, você tá feliz contigo mesmo, cara, eu acho, acredito que nada te segura. Então, cara, eu sou um cara que, tipo assim, sempre fui um amante de esporte. Eu sempre tive muita facilidade na questão do esporte, né? E eu gosto, cara, eu gosto de me desafiar, né? Que nem eu digo assim, cara, o tênis é minha paixão. O stand-up, eu via a galera no mar e falava, cara, um dia eu preciso aprender aquilo dali, né? E as pessoas não entendem, tipo assim, a minha esposa é prova disso. As pessoas acham assim, o Odair pratica um monte de esporte,
como que ele consegue? Mas é tipo assim, cara, eu treino muito, né? Que nem final de semana eu corro, eu tenho planilha de corrida, eu treino, né? Porque, tipo assim, a gente não tem como publicar tudo nas redes sociais, porque eu ainda sou um cara meio reservado, eu não sou um cara que, né, que fica publicando muito. Mas, tipo assim, eu treino muito, né? Eu tenho, tipo assim, até esses dias eu fiz uma publicação no meu Instagram que acho que se refere muito à pessoa que eu sou. Eu botei assim, eu tenho muitos defeitos, mas a falta de disciplina não é uma delas, né? Porque eu sou um cara muito disciplinado. Então, cara, o esporte tem me ajudado muito na saúde mental e automaticamente, por eu ter cuidado dessa saúde mental, isso tem alavancado nas minhas outras áreas. Então, show de bola. Tá. Pensar um pouquinho disso e essa é uma das coisas, até não fala tudo, tá? O daí que a gente tava conversando aqui em off, que a gente vamos montar um episódio só disso, de construir a sua sorte, né? Daí a gente vamos trazer mais duas pessoas aqui e vamos estar discutindo um pouquinho, que o pessoal chega assim, o Odair é assessor parlamentar, por quê? Porque herdeiro, porque deu sorte lá, fez bandeiraço, fez o que mais que o pessoal fala que tipo porque tem padrinho político e tudo mais. E eu te conheço, Odair, e aí eu vejo que é completamente diferente disso. E muitas vezes o pessoal fica se perguntando, pô, até onde é sorte e até onde não é? E como tu se tornou assessor parlamentar da vereadora Lorita? Então, a gente estava comentando sobre isso, né? E eu não acredito muito na sorte, eu acredito em você criar as oportunidades, né? Que nem a gente estava comentando aqui em off, eu era um cara totalmente reservado, um cara que não era muito comunicativo, um cara, né, hoje nos padrões dá para se dizer tímido. E quando você sai para o mercado, que você começa a analisar o mercado, você vê que essas pessoas que são tímidas, que são mais reservadas, elas acabam ficando para trás. Cara, e eu tive um start, eu falei, cara, eu vou ser o que eu sempre fui na minha roda de amigos, como eu sou fazendo meus esportes, sou um cara feliz, um cara para frente, um cara que não desiste nunca, que não vê as dificuldades, disciplinado. Cara, e eu voltei a ser a pessoa que eu era, e eu me descobri, né? Hoje as pessoas falam assim, o Odair, porra, o Odair é um cara educado, um cara descontraído, né? Um cara que chega, consegue se relacionar com as pessoas, né? Então, cara, isso foi criar oportunidades, né? Hoje falando um pouquinho assim de como que eu me tornei um assessor, né, jurídico lá na Câmara de Vereadores. Pelo simples fato disso, né? Eu conheci a vereadora Lorita, até quero deixar um beijo aqui para ela. Eu digo assim, ela é minha mãezona, né? Ela tem a gente como um filho lá no nosso gabinete. Cara, da questão de ser gentil, né? Minha esposa tem uma contabilidade, a gente fazia a contabilidade da ONG. Eu sempre fui um cara muito gentil com ela, um cara muito educado. Sempre brinquei com ela, porque eu sabia que ela era do ramo da política, para ela gostar de política, e eu também, né? Eu sou um cara que gosta de política, porque né, a gente, queira ou não, que faz a faculdade de Direito, a gente tem esse contato com a Constituição, com a formação das leis, né? Que é o nosso dever, ser o guardião da lei e tudo mais. Cara, eu sempre gostei de política. E a gente, às vezes, quando ela ia lá na contabilidade, a gente sempre trocava as ideias, né, de conversa, né, eu sempre expus as minhas ideias, ela sempre viu que eu era uma pessoa que entendia muito, eu sempre fui um cara de opinião muito forte, né, eu sempre gosto de passar minhas ideias, de ser persuasivo naquilo que eu acredito, né, e a gente sempre conversando, e eu sempre brincava com ela, eu falei assim um dia, de brincadeira, mas tu vê como a semente, ela é importante. Eu falei assim, vereadora, eu já brinquei, chamei ela de vereadora, né? Já profetizando. Falei, vereador, se algum dia você for candidato, eu quero ser você seu assessor jurídico, você me convida para ser seu assessor jurídico. E olha só, passou-se um tempo, ano passado, eu estava chegando na minha sala, quando eu olho, estava a dona Lorita lá sentada na minha cadeira, na minha mesa. E eu cheguei com a minha esposa de um compromisso que a gente tinha com o cliente. Ela chegou assim, olhou pra mim e falou: "Eu tenho um convite pra te fazer". E eu brincando, sem saber, falei pra ela assim: "Só se for pra me convidar pra ser seu assessor jurídico". E ela falou: "É exatamente. Eu vou me candidatar a vereadora e eu quero que você seja o meu gestor da minha campanha e que se eu me eleger, você seja o meu chefe de gabinete e meu assessor jurídico", né? Até ela se emocionou, eu me emocionei.
E é isso, cara. E isso que eu vou falar agora é voltado à pergunta que você me fez. A questão não é você, sorte, é você plantar, né? Você fazer aquela oportunidade, fazer aquilo acontecer, né? Que nem eu tinha uma relação de amizade com ela ali. Claro, eu não caí de bandeja, porque eu tinha o conhecimento, eu estava preparado para assumir o cargo que hoje eu ocupo. Então você vê o quanto que desenvolve, é você criar a oportunidade, mas quando a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado para ela, né? Então eu digo assim, você abre um leque, você prepara o campo e quando a oportunidade acontece, ela vem e você está preparado. Daí a gente cuidei de toda a gestão da campanha dela. Ela foi eleita. Hoje eu faço parte, sou chefe do gabinete lá da vereadora. Todos os projetos de lei, todos os encaminhamentos, todas as demandas do gabinete passa pela minha pessoa, né? Eu juntamente com a vereadora a gente toma as decisões. Então é isso, né? Eu queria deixar essa reflexão para vocês verem como a coisa é, cara. E às vezes você mentaliza, você fala e aquilo acontece. E faz acontecer, né? E é isso um pouquinho, Odair, de pensar, construir, né? Em construir a sua sorte. Por mais que tenha lá, vou dar um exemplo, pô, a dona Lorita, né? Que todo mundo conhece lá, a dona Lorita. Até um abraço e um beijo pra Lorita, né? Eu gosto muito dela, no coração enorme. Mas a dona Lorita tá lá, a senhorzinha. Beleza, podia tratar bem, podia tratar mal, podia, né? É ou não é? E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, pô, a fulaninha que não, entre aspas, não era nada, agora é vereador, papapá, uma votação expressiva, né? Ali em Itapema, fica se perguntando o seguinte, assim, pô, e aí, né? Um exemplo, cara, se tu tratasse mal ela, um exemplo, senhorzinha, então tá, é só mais uma cliente, da minha esposa, terminava por aí, né? Só que aí tu foi além, e aí quando fala de construir, de plantar, é isso mesmo, é pouco a pouco. Às vezes o pessoal acha que, para dar o Odair deu sorte grande, né? Tem vários quesitos ali, né? Isso não, cara, ó, ele acabou de falar. Cara, foi plantando pouco a pouco. E o Odair, e a mesma coisa aqui com o Onoel, aqui no Tiara Ju Studio, gente. A gente se conheceu por causa da Bruna, né? Que fez um ensaio corporativo comigo, e aí viu as fotos, e daí puxou você e a Monique para vir para cá, cara, e a gente se identificou. E eu acredito que é muito isso, Odair, muito esse coração que a gente tem muito próximo de fazer acontecer, né? Então, gira, e aí quando gira é plantar. E aí por isso eu digo isso para você que está pensando em abrir um novo negócio, em começar de novo, isso aqui não deu certo. E outra resiliência também, né, cara, de tá. E aí quando fala de disciplinado, eu acredito que tu tá buscando bastante para resiliência, de fazer, de estar acontecendo. Dá um exemplo, o Odair, de assim, tu nunca se machucou, nunca precisou de cirurgia, né, Odair? Conta um pouquinho disso, né? Porque daí, ó, o Odair faz um monte de esporte. Cara, é sério, quando eu fiquei sabendo das suas cirurgias, eu fiquei pensando assim, pô, cara, terminou o esportista. Morguei, daí não, quando vê, tava lá de novo. Conta um pouquinho disso. Então, né, eu digo assim, às vezes as pessoas vê ali vê no Instagram, vê a gente publicando algum mérito ali, só vê tipo assim, o cara ali, mas cara, atrás de todo o esporte, por mais que ele seja amador, que é o que a gente faz aqui por amor, cara, existem as lesões e existem as cirurgias, né? Eu tive 3 cirurgias, né? Tive uma de hérnia, tive 2 no quadril, né? Até a última cirurgia que eu fiz no quadril, se a gente fosse olhar um cenário de muitas pessoas, muitos teriam desistido do esporte e não, talvez o esporte não é pra mim. Só que, cara, eu volto a te dizer, a dor, às vezes ela faz parte, né? É o quanto você aguenta, ou você suporta ela, ou você passa por cima dela. Porque, cara, dor sempre vai existir, né? Que nem você, eu gosto, cara, eu relaciono, por isso que eu acho que eu acredito que as coisas dão certo. Eu relaciono muito o esporte com a vida. Cara, ô Nel, se eu te perguntar assim, cara, tem dias que a tua semana tá legal, tem dias que o nosso casamento tá legal, tem dias que não tá. É altos e baixos na nossa profissão, tem dias que você tá legal, tem dias que você não tá. O esporte é a mesma coisa. Tem dias, cara, que eu não quero levantar da minha cama pra ir correr, mas eu vou porque eu tenho disciplina. Porque eu me coloquei naquela situação, falei, não, cara, eu tô disposto a fazer aquilo.
Que nem, vou dar um exemplo, quinta-feira agora tava meio frio, tava cansado, corpo dolorido, mas eu tinha 9 quilômetros para fazer, da planilha que eu tenho ali semanal. Falei, cara, eu não queria, mas mesmo assim eu levantei, fui e fiz. Porque às vezes na nossa vida é assim, cara, às vezes você não quer fazer um negócio, mas você tem que fazer. Né? Então, tipo assim, cara, eu relaciono o esporte muito com a minha vida. Ah, dor, sentimento, vai ter, vai. Mas, cara, você vai e segue em frente. Né? Que nem tem um cara que eu gosto muito que ele diz uma frase assim: não pensa, só vai. Então, às vezes na nossa vida a gente não pode também ficar pensando muito. Cara, só vai, só segue em frente, né? E as lesões, cara, sim, as cirurgias eu fiz, deu tudo certo, né? Espero que não precise fazer mais. Graças a Deus hoje estou sem dor, né? Mas foi um longo processo de 3 anos aí lutando com lesões e cirurgias e tudo mais. Mas, cara, agora graças a Deus tá tudo bem. Pois é, mas é isso, Odair, que o pessoal acha que simplesmente, o Odair tem uma genética boa e daí nunca se machucou. Ah, cara, e tu falou, né? Fez 3 cirurgias, então dá uma diferença. E aí, o que tu vai fazer? Problema, pessoal, todo mundo tem. É ou não é? Todo mundo tem. Todo mundo tem, alguns mais, alguns menos e tudo mais, mas vê como você encara isso, tá? Que é uma boa. Tá, vamos falar um pouquinho do poder legislativo, de assessor parlamentar, como é que funciona, esse é para o pessoal estar entendendo um pouquinho sobre como é que funciona a Câmara Municipal. A dona Lorita pode aumentar o salário de todo mundo, deixa eu sacanear aqui bastante, mas o que pode um vereador e o que não pode? É mais para o pessoal tá entendendo. Às vezes o pessoal faz algumas promessas, pô, que é sem pé, sem cabeça, né? Fala um pouquinho como é que funciona lá dentro, né? Vocês que estão lá nos bastidores. Legal, né? Então, antes de eu entrar nos detalhes mais técnicos para explanar, hoje a Câmara de Vereadores de Itapema ela é composta por 13 vereadores, né? A presidente da Câmara, a vereadora Zuma, são 13 vereadores, né? As sessões elas ocorrem todas as terças-feiras a partir das 17 horas, né? Então a gente tem as nossas, vamos dizer assim, a pauta do que vai acontecer na sessão de amanhã, dando como exemplo, a gente tem até hoje às 5 horas da tarde para colocar no sistema, né? Que são elas, tanto indicações, requerimentos, moções e novos projetos de lei. Né? O que ocorre lá com nós? A gente, quando vai se criar um projeto de lei, a gente tem que ter muito cuidado em 3 esferas. Ver se essa lei ela é constitucional, né? Se elas não ferem a Constituição. Ver se já não existe uma lei estadual, federal ou estadual, né? Para que você possa aplicar. E outro muito cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai fazer uma lei é bem isso que você falou. Nós, vereadores, não temos autonomia de mexer no orçamento do município, né? Porque isso cabe ao chefe do Poder Executivo, que hoje é exercido pelo prefeito. Né? Tudo que envolve orçamento, valor, tem que vir esse projeto de lei do Executivo para nós, porque um ano anterior é apresentado um orçamento que será gasto durante o próximo ano no município. Então, quando a gente vai fazer um projeto de lei, a gente tem que obedecer essas regrinhas, essas normas, né? Nós ali no gabinete a gente faz atendimento todos os dias, porque a Câmara de Vereadores ela funciona das 8 às 17 horas, então se você for lá agora, você vai ter alguém no gabinete para atender você, se vai estar à tarde lá, vai ter alguém para atender você, né? Você pode estar se direcionando às vezes precisa de alguma coisa relacionada à saúde, você pode estar se direcionando à Câmara de Vereadores, assistencialismo social também, a pessoa em vulnerabilidade procura a Câmara de Vereadores para ser atendido com a cesta básica ou alguma situação que, né, denúncias, né, a gente hoje também lá, a gente deixa muito aberto nossas redes sociais, canais para denúncias, até mesmo melhorias, indicações, né? Porque esse é o papel do vereador. O papel do vereador é legislar e fiscalizar e criar novos projetos de lei para que melhore a situação da cidade e da população, né? Sim. Tá. E fala um pouquinho o que a vereadora Lorita tá batendo em cima, né? Qual que é o foco dela, em questão de leis, sejam criadas e discussões e fomentando em cima disso. Então, para quem não conhece a vereadora hoje ela já faz um trabalho há 11 anos voltado à ONG, né? Ela é fundadora da ONG Coração Amigo, então o intuito dela sempre foi o trabalho social.
ajudar pessoas em questão de vulnerabilidade, pessoas que precisam, né, de uma cesta básica. Hoje eles têm um grande ramo de tudo que é ortopédico, cadeira de roda, cadeira para banho, o que você precisar dessa parte ortopédica, eles tinham, então ela sempre fez esse trabalho. E para a gente não fugir fora do que é o segmento dela, que é o que o coração dela pulsa, que é ajudar o próximo, né? Quem conhece ela sabe o tamanho do coração que ela tem. Então a gente sempre está voltado a isso. Hoje a gente tem tramitando, só, né, para citar um exemplo, dois projetos de lei. Um é para a gente ter o Dia das Mães atípicas, né? Porque hoje a gente sabe com a grande demanda, né, de famílias atípicas, então a gente achou justo, como é comemorado o Dia das Mães sempre no segundo domingo de maio, a gente nesse projeto de lei a gente propôs que seja feito então no terceiro domingo de maio esse Dia das Mães específico para essas mães atípicas, né? Que a gente sabe a luta que hoje é para essas mães, né? Ter os seus filhos ali com uma necessidade especial, então a gente sabe o quanto é difícil. A gente sabe que também é uma coisa meia recente, né? O poder público, então está tentando se adaptar, a gente está tentando adaptar leis, porque, queira ou não, é coisas novas, né? Outro projeto de lei que a gente apresentou é que as crianças portadoras do TEA, que é o transtorno aspecto autista, em todo o evento, sendo ele gerido pelo poder público, o poder legislativo ou em parceria, eles venham ter prioridade em acessibilidade, em um espaço reservado para eles, que pessoas aptas a, uh, aptas a dar o suporte para essas crianças, então venham trabalhar nesses eventos também, né, para que eles venham, cara, isso na verdade é garantido pela nossa Constituição, né, que todo ser humano ele tem os direitos e deveres, né, então a gente quer assegurar o direito dessas crianças, né, dessas portadoras né, de doenças atípicas, ter os mesmos direitos que nós, né, então eu também fiz essa semana que passou um requerimento para que o poder executivo crie-se dentro das escolas, a gente chama a sala do silêncio, né, que hoje já muitas escolas em outros estados já vêm aderindo, que é você reservar uma sala toda fechadinha, como se fosse o estúdio aqui, para citar como exemplo, né, que essas crianças eles fossem ali acolhidos para que eles às vezes tirassem um pouco do tumulto, do barulho, porque ele pudesse se acalmar. Então a gente já fez essa indicação ali para o prefeito de Itapema, Alexandre Chepa, que seja criado nas escolas, então, a sala do silêncio, para que os profissionais que ali estão para dar auxílio para essas crianças, eles possam ter mais essa ferramenta de suporte e auxílio para eles. É isso, né? Para quem não entende um pouquinho, né, do autista e tem que ver o grau também, às vezes a criança está em sala de aula e diz assim, pô, eu preciso sair, né? Porque daí então aquela gritaria em sala e tudo mais. E depende da atividade, e aí a gente vai comprimindo, comprimindo, e aí, por um lado, ficar pensando nisso, né? Cada vez a gente está vivendo mais em apartamento, menos em casa, então a criança fica mais comprimida, né, naquele espaço. Por mais que tenha um parquinho, que tenha quadra e tudo mais, não é a mesma coisa como ter um pátio e tudo mais. E daí quando vai para a escola, a criança quer correr, quer gritar, quer fazer acontecer. Você está falando de crianças aí de séries iniciais, do primeiro ano ao quinto ano, né? E tipo assim, pô, quer correr, quer, e aí quando vê, cara, uma criança, duas correndo, beleza, mas quando tem 50, 60 crianças correndo e gritando e tudo mais, por mais que a gente fale assim, ah, não pode correr e tudo mais, cara, elas precisam disso, né? E faz parte, do ser humano isso. E ter esse espaço é muito importante, que querendo ou não, né, que não, eu vejo que não deixa o rojão estourar, porque daí ele começa a acender e daí tu vai, coloca na sala, dá uma aliviada e daí apaga né, o pavio do rojão, porque depois que estourou, aí é fogo. E até esse pessoal, né, que os auxiliares de salas que estão mais presencial, que eles, né, nos próprios laudos do médico falam que, né, que a criança que tem o aspecto autista, eles são intolerantes ao barulho, à agitação, né? Então, é um direito deles, né? Eles têm que ter esse espacinho para eles se acalmar, para eles até poder se desenvolver melhor, né? Com Então, certeza. acredito que, tipo assim, a gente como poder público, a gente tem que também estar se atualizando e tem que estar crescendo no pensamento do que a gente quer
daqui para frente, né? É, uma das boas que o pessoal usa também é aquele abafador, né, que querendo ou não, Sim, o fone. ajuda no meio do Huawei em cima disso. Me conta um pouquinho, Odair, daí tu falou que tu foi, né, hoje tu é advogado e esse tá ascendendo na sua carreira, mas conta, tu só não foi advogado, né, até tu se formar. Conta um pouquinho da tua situação e o que tu é especialista a tá trabalhando em cima disso. Então hoje eu tô à frente, né, da advocacia aí dá para se dizer há 3 anos, né? Então hoje eu sou especialista na parte civil, né? A qual eu também hoje não trabalho sozinho, né? Eu tenho mais 2 sócios, né? O qual a gente daí com essa sociedade a gente consegue atender uma demanda maior de Sim. clientes, né? Então hoje a gente trabalha na parte civil, né, na parte imobiliária, na questão de regularização de propriedades e tudo mais, a analisação de contratos de permuta, compra e venda, e eu também presto assessoria para empresas, né, na parte do direito do trabalho, né, o qual eu tenho uma vasta experiência, né, a qual eu trabalhei durante 8 anos praticamente dentro de um RH, na questão de criação de empresas, né, então eu consigo criar todo esse suporte para os empresários na questão de empresas, tributos, né, o que pode, o que não pode, o que interfere em imposto, o que não interfere, e na questão do direito do trabalho, né? Hoje eu só advogo para a questão então para empresas, né, que a gente chama no direito para reclamado. Eu não advogo para funcionário, né? Porque a gente seguiu esse padrão, então, né, a gente por estar mais próximo aos empresários, a gente sabe hoje o quão difícil, né, você ter uma empresa, né? Até para citar aí, o nosso governo atual aí fez uma loucura de aumentar o IOF, que era 1,5% para 13,5%, que é um absurdo, né? Então a gente trabalha com toda essa questão organizacional para os empresários. E eu vejo de ti que tu tem bastante respaldo, porque tu tava, né, querendo na Monique da contabilidade, então tem toda uma bagagem, e eu vejo que isso é um diferencial muito grande, né, de uma bagagem por estar dentro, né, de uma administradora, entender o processo, porque eh, muitas vezes, o Noel entende de fotografia, beleza, eu vou fazer um ensaio, só que daí, vamos pegar o Odair. Aí fiz o ensaio do Odair. O Odair disse assim, pô, eu quero usar isso para fazer um outdoor. E aí? Né, o que que precisa ter? Um outdoor, qual o tamanho do outdoor? O que que precisa ter para imprimir isso em alta qualidade? Então, e aí vai expandindo. Então eu tenho que entender impressão. Entendendo impressão? Beleza, eu tenho que entender se o papel é fosco ou brilhoso. Como é que vai ficar lá? Vai ser lona? Vai ser, sabe? São vários quesitos, variáveis, né? Vários variáveis para estar entendendo em cima disso. E eu vejo bastante de ti isso, Odair, né? Por ser a sua esposa da contabilidade, entende bastante esse processo. Te ajudou bastante. Eu digo assim, né? Eu e a Monique, a gente forma uma dupla muito boa, né? Porque a gente juntou o útil ao agradável, Sim. né? Eu como advogado e ela como contadora já ia há mais de 15 anos, então a gente tem um pouquinho de experiência. E eu costumo dizer assim, a prática é uma coisa, a gente hoje trabalha muito com teoria, Sim, né? A teoria é uma coisa. sim. Então, tipo assim, eu vivencio a prática, né? De conversar com empresários cara a cara, Uhum. diretamente, de a gente identificar os erros, as fragilidades, né? Que nem a gente estava conversando aqui em off, né? Hoje, umas grandes dificuldades dos empresários, às vezes, é não se envolver com a questão tributária da tua empresa, o que envolve um tributo, o que você paga de tributo, o que você não paga, o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. Porque às vezes as pessoas elas ficam voltadas, né? Vou dar um exemplo assim, às vezes só na venda do teu produto, às vezes só em trabalhar, Sim. trabalhar, trabalhar, e esquece que a empresa ela envolve tanto a parte técnica quanto a parte braçal, né? Ela envolve as duas. Isso é a empresa, é essa gestão, né? Então eu tive esse contato muito de ver o dia a dia das empresas, de assessorar, de ver as demandas, né, de questão trabalhistas, tributárias. Então foi onde é que eu consegui me especializar e que nem eu te falei, a teoria é uma coisa, a prática ela é um pouquinho diferente, né? Então aí eu tive esse contato, né? Que foi o que tem me ajudado. Porque hoje, grande parte dos meus clientes, na verdade, são empresas que eu, né, que a minha esposa prestava assessoria ali de contabilidade, que hoje são meus clientes.
Que legal, cara. Show de bola. Então, muito bom. Aí eu passa muito rápido o tempo, Odair. Uma conversa super gostosa. Eu vou pedir, Odair, para ti olhar para a câmera. Já está quase câmera 2, câmera um aqui, ó, mas é para essa câmera aqui. E aí tá me falando como é que encontra o Odair, seja o telefone, seja o Instagram, tá? Como é que encontra, fazer o pitch aí de vendas aí do Odair, seu jabazinho. Então, hoje você pode estar me encontrando através do Instagram, odairferreira.adv, ou pelo WhatsApp 47999580721. Aí, show de bola. Tá, o Odair é um cara muito gente boa, mas eu vejo isso, Odair, né, que sabe, que é isso que a gente se identifica bastante. Gente boa que vai lá, ouve, diz assim, deixa eu ver o teu problema, o teu problema é isso, então tá, eu consigo te ajudar nisso, 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 isso aqui tu tá fazendo errado, isso aqui, ó, mas tu tem essa solução aqui, sabe? Eu vejo, tu vai lá, entende a situação do cliente e diz assim, ó, tu pode ir por essa aqui, por essa aqui, por essa aqui. Eu acho que é uma boa, tá? O teu jeito, o teu atendimento, né, que eu vejo que é bastante personalizado. Tiaraju, eu posso dizer sim, cara, um dos meus diferenciais que eu sempre tive na minha vida é assim, às vezes, você não deve focar somente o dinheiro, né? Eu não faço o que eu faço às vezes por dinheiro, eu faço por amor e muitas vezes por ajudar as pessoas. Só para ser breve para ti, quando eu estava falando ali, eu me relembrei. Hoje, a maior demanda que eu tenho de honorários, né, que eu ganhei como profissional, foi através de uma cliente que ela nem sabia que eu era advogado. Mas ela ia lá na contabilidade, eu sempre fui muito gentil, sempre fui muito educado com ela. Um dia ela precisou escanear alguns documentos que para mim não era nada demais, eu fiz para ela, ela ficou totalmente agradecida. Quando ela ficou sabendo que eu era advogado, ela já tinha advogada constituído. Ela desfez da advogada que ela tinha e veio até mim e falou assim: "Cara, eu quero que você cuide do meu caso. Quero que você, né, eu não sabia que você era advogado, mas no momento que ela soube que eu era advogado, cara, por ela me conhecer, por ela ter visto a Sim, figura da Ira, aquele cara que tratou ela bem, um cara que se importou com ela, que ela precisava de alguma coisa. Não, cara, eu não cobrei nada dela, porque aquilo que ela pediu pra mim fazer, pra mim é coisa do meu dia a dia. Porque às vezes as pessoas têm aquele negócio assim, tudo tem que se cobrar. Não, cara, gentileza gera gentileza. Então, cara, você ser gentil, você fazer uma coisa sem visar lucratividade com aquilo dali, é que eu acho que agora a gente volta naquela situação da sim. semente, né? Eu plantei aquela semente e hoje ela, cara, é minha maior cliente, né? Eu posso se dizer assim, foi onde é que mudou a história da minha vida, a ação que eu tive através dessa cliente, tu entendeu? Então, através de um simples gesto, né? Ela precisava de um favor, eu fui lá, estendi a mão para ela e no momento que ela ficou sabendo que ela precisava de um profissional, ela veio até mim porque me credenciou para aquilo dali. Show de bola. Então, olha aí, acho que a maior lição desse podcast é isso, é plantar. Plantar, às vezes a gente planta, tem uns que dá certo, outros não, e tá tudo bem. A vida é assim, né? Vejo muito disso, tá? Foi muito bom a conversa com o Odair, lembrando pra você, sempre na terça e na quinta-feira às 19 horas, a gente já tá chegando a quase o podcast 50 já, Certo. e a partir dos 50 a gente vai fazer uma reviravolta aqui no TiarajuCast, tá? A gente já está com altos planos, a semana passada já teve reunião, em cima disso a gente já vai estar executando. Provavelmente o Dair tu vai estar voltando aqui já no 2.0 aí do TiarajuCast. Tá bom? Tá? E tô pensando muito nesse tema de construir a sorte, como se adaptar, como fazer acontecer. Por mais que o Odair, né, ele falou assim, eu não era um cara, entre aspas, descolado, é um cara que fazia. Não, eu entendi como é que era, como é que a banda tocava, e aí eu vou lá, como que eu posso desenvolver essa habilidade, Isso aí. né? A gente vê muito isso. E o Noel também, o Noel que saiu da escola, que não sabia nada, e aí tá entendendo esse processo. Aí o podcast é um desses. Show de bola! Considerações finais, Odair. Ô Noel, queria primeiramente te agradecer, né, e também te dar os parabéns, porque, cara, eu posso dizer assim, eu acompanhei toda a tua trajetória aí dos últimos anos, né, e quando eu fiz o trabalho contigo ali, o teu crescimento como profissional, né, que quero dizer assim, que o primeiro contato que eu tive contigo já me identifiquei muito, né, sei que tu é uma pessoa do bem, um baita profissional,
né? Então, tipo assim, tu é uma referência, né? Que nem você costuma dizer assim, a gente é muito parecido, mas eu também, cara, me espelho muito na tua pessoa, no profissional que você é e no crescimento que você teve nesses últimos anos. Então, eu acredito, cara, que você é uma referência aí para as pessoas. Cara, e eu queria, então, agradecer mais uma vez pelo convite, né? Todas as pessoas que vão estar nos assistindo, que tenham uma semana abençoada, né? Que Deus abençoe o trabalho de todos. E é isso, cara. Seja generoso, seja bondoso, porque eu digo assim, o homem lá de cima não dorme, né? Então faça o bem, seja uma pessoa feliz, que é o que mais importa, né? E vamos pra frente, vamos pra cima e é isso aí. E que Deus abençoe todo mundo, cara. Aí, show. Amém. Então. Show de bola, termina mais um podcast. Aí, Odair, muito bom, meu garoto, muito bom.